Meus irmãos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus no capítulo 5 de Tiago. Nós iremos ler os versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós estamos chegando ao final da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, e nesses últimos 2 versículos, mais uma vez, ele usa a palavra mais repetida de toda a carta: irmãos. Talvez por causa do seu temperamento sério, austero, talvez pela seriedade do próprio assunto, da necessidade da hora, Tiago é proporcionalmente o escritor que mais usa mandamentos nos escritos do Novo Testamento, mais imperativos, como a gente costuma falar. Mas ao mesmo tempo em que Tiago corrige, ensina, repreende, Tiago não perde a gentileza. Ele não deixa de usar sempre essa palavra que denota a afinidade espiritual que ele tinha com os seus leitores e o carinho mesmo que ele tinha com os seus leitores. E então, cada vez que Tiago traz uma palavra, seja de repreensão, seja de orientação, ele faz questão de enfatizar o fato de que, assim como ele, as pessoas que estavam ouvindo o que ele dizia, ou lendo o que ele dizia, eram também filhos de Deus. E mais uma vez, então, para terminar a sua carta, ele usa essa palavra. Mas ele não termina a carta dele, os irmãos observaram, de um modo comum naquela época. Porque naquela época, como nós podemos observar nas outras cartas do Novo Testamento, o normal agora era dizer até logo, ou a paz de Deus seja com vocês, a paz do Senhor seja com vocês, a graça do Senhor. Mas Tiago, depois de manifestar toda a preocupação que ele tinha para com aqueles que estavam na igreja e precisavam corrigir algumas coisas erradas em seu caminho com Deus, a mente dele se volta para aqueles que se extraviaram. E então Tiago, ele pensa naqueles que um dia deram demonstrações de que amavam o Evangelho, deram demonstrações de que eram crentes em Jesus Cristo, que deram demonstrações de amor pela igreja, mas que num determinado momento se extraviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor, ou como ele diz aqui, se afastaram da verdade. A expressão que Tiago usa é essa: desviar-se ou desviaram-se da verdade. Em nossa meditação anterior, meus irmãos, quando nós falamos a respeito de oração, nós vimos que, entre outras coisas, Tiago diz que os presbíteros da igreja, eles têm no seu encargo, entre outras coisas, um ministério muito especial de oração. Quando, por exemplo, Tiago diz que os presbíteros devem ser chamados para orar pelos enfermos. Se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros para que eles orem por ele. Mas não é somente isso. Tiago nos diz que não somente os presbíteros, mas toda a igreja como um todo, e cada crente também individualmente, tem um papel muito importante, uns na vida dos outros, na tarefa da oração. Quando Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros, confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados, para sermos restabelecidos espiritualmente, em todas as circunstâncias, Tiago diz que a igreja toda deve orar,
e que os presbíteros também, e que também devemos orar individualmente. Agora, Tiago, ele se volta para um outro aspecto daquilo que ele julga ele, que o Espírito Santo entende ser e nos ensina, é um ministério para toda a igreja também. É o ministério ou o cuidado que nós devemos ter, é a preocupação que deve vir ao nosso coração em relação àqueles que se afastam do Senhor. Veja, não é somente presbíteros que devem se preocupar com aqueles que se afastam de Deus, mas Tiago ele faz uma proposta para cada pessoa da igreja, quando ele diz assim: irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que estará salvando uma alma da morte e que cobrirá multidão de pecados. Primeiro, Tiago está dizendo aqui que é possível que alguém se afaste da verdade, que alguém se desvie da verdade. E é a terceira vez aqui na sua carta que ele usa a palavra verdade. A primeira vez foi lá no capítulo 1, lá no versículo 18, quando Tiago está falando a respeito da maneira como a Bíblia trabalha na nossa vida. Então eu quero voltar com os irmãos lá para o capítulo 1, versículo 18, quando Tiago escreve assim, falando a respeito de Deus, da sua obra em nossa vida, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui então você veja, Tiago usa essa expressão, palavra da verdade. E aqui, como nas cartas de Paulo, essa expressão, palavra da verdade, ela é uma referência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque como Jesus Cristo mesmo ensinou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E uma pessoa pode chegar-se ao Pai Celestial somente através de Jesus Cristo. Ninguém conhece a Deus, a não ser por meio de Jesus. E qualquer outro caminho para chegar ao Pai revela-se falso. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo é a verdade. Mas em segundo lugar, os evangelhos nos dizem, e as cartas nos dizem, que a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, é a verdade, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela penetra no coração humano, ela regenera, diz aqui o Tiago e também diz o apóstolo Pedro, que nós somos regenerados pela palavra da verdade, isto é, nós somos trazidos à vida espiritual pela palavra de Deus. Bom, se você é crente em Jesus Cristo, você sabe isso de experiência própria, que você estava espiritualmente morto, estava espiritualmente afastado de Deus, mas alguém pregou o evangelho a você, e quando o evangelho penetrou no seu coração, você foi transformado numa nova criação, você foi feito uma nova criatura na presença de Deus. Deus tirou de você um coração duro para com o evangelho e transformou o seu coração num coração sensível. Deus tirou de você o coração orgulhoso e transformou você numa pessoa humilde. Deus, por assim dizer, crucificou o velho homem que havia em você e fez de você uma nova criatura, porque Deus tirou de você a confiança em si mesmo, a confiança própria, para colocar toda a tua confiança, toda a tua fé em Jesus Cristo. Ele concedeu arrependimento dos seus pecados, Ele concedeu a você vontade de crescer espiritualmente, fez você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele te deu vida nova. Mas Tiago está preocupado, meus irmãos, porque há daqueles que, embora tenham recebido a promessa da palavra da verdade, tenham recebido o evangelho, se desviam desse caminho, se desviam da palavra da verdade, como quem pega um rumo errado. Os ensinos de Jesus, a história da Bíblia Sagrada, as muitas histórias que ela nos conta, as cartas do apóstolo Paulo,
A Bíblia inteira nos adverte deste grande perigo espiritual. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela parábola de Jesus, quando ele, falando a respeito da pregação do Evangelho, ele diz que o Evangelho cai no coração das pessoas como uma semente cai em diferentes tipos de solo. E tem alguns tipos de solo, Jesus comparando o coração humano, ele diz assim, recebe a palavra e recebe com alegria. E diz assim, mas que coisa maravilhosa, como é que eu não entendi um negócio desse antes? E essas pessoas começam a querer andar nesse caminho, até que começam a surgir as perseguições, as lutas, os conflitos espirituais por causa da palavra, e aquele coração que no começo havia recebido o Evangelho com tanta alegria, daí a pouco se afasta. Outros, Jesus diz, são como aquele coração que é um terreno que é como uma terra cheia de pedras, cheia de pedregulhos. Então a palavra chega ali e começa a penetrar, começa a criar raízes, só que esse coração ama mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. E então, logo, esse coração também se esfria, se entristece. Se a gente for olhar para a parábola de Jesus, se a gente fosse assim, calcular matematicamente, a gente diria assim, que apenas 25% da palavra de Deus, daqueles que recebem a palavra de Deus, é que produzem o verdadeiro fruto para a vida eterna. Há daqueles que se afastam. Você se lembra que um povo saiu do Egito, viu muitos milagres acontecerem, mas antes de chegar na terra prometida, morreu no deserto. E a carta aos Hebreus diz que isso aconteceu por causa da incredulidade. Se você continuar a ler a palavra de Deus, verá que Paulo cita homens como Himeneu e Fileto, que não tiveram a capacidade de lidar com seus próprios pecados e por causa de uma consciência má, afastaram-se, vieram a naufragar na fé. Você deve se lembrar também de Alexandre, aquele homem que causou tantos males ao apóstolo Paulo. Você deve se lembrar de Demas, que foi um pregador do Evangelho, mas que lá no final da carreira também se afastou da palavra de Deus, porque amou as coisas deste mundo. Veja, a palavra de Deus é muito clara. Existem pessoas que se dizem crentes, que até fazem uma profissão de fé no Senhor Jesus, que pensam que são crentes, sem que nunca tenham sido transformados verdadeiramente, e depois de um tempo, abandonam a comunhão com o Senhor, abandonam a comunhão da igreja, porque até podem um dia ter feito parte de uma organização chamada igreja, mas que não fizeram parte daquilo que nós costumamos chamar de igreja invisível, a congregação daqueles que são de fato conhecidos como transformados pelo poder do Evangelho, corpo de Cristo, povo de Deus. Não experimentaram a verdadeira comunhão com os santos. Homens citados pelo apóstolo Paulo, homens conforme citados pelo apóstolo Pedro também, que, para usar o linguajar do apóstolo Pedro, são como a porca que voltou para o chiqueiro, como o cão que voltou para o seu próprio vômito. Para não dizer, meus irmãos, que existem aqueles também que, embora permaneçam, estão apenas enganando-se a si mesmos. Pensam que são convertidos, talvez por causa da tradição, talvez por causa do costume, talvez por causa da religiosidade, mas nunca tiveram real conhecimento do Evangelho, nunca tiveram seus corações transformados. Aliás, isso nos remete ao segundo momento aqui em que Tiago usa a palavra verdade na sua carta. Capítulo 3, versículo de número 14, onde Tiago está ensinando que nós precisamos, se queremos andar na verdade, reconhecer o verdadeiro estado espiritual da nossa alma. Capítulo 3, versículo 14, ele diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
palavra verdade aqui nesse contexto, ele está sendo usada no sentido de que nós devemos ser honestos a respeito do verdadeiro estado da nossa alma. Se eu quero corrigir a minha vida, se eu quero me tornar a cada dia uma pessoa parecida com Jesus, eu não posso sair por aí dizendo que eu sou a alma mais honesta de Guarulhos. Eu não posso olhar para mim mesmo e dizer assim, não, eu sou uma pessoa que não faz nada errado. Ao contrário, o que ele diz aqui? Não minta contra a verdade. Reconheça o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado na sua vida. Então, existem aqueles que, mesmo sendo regenerados, podem por um momento se afastar da verdade, podem se afastar dos caminhos do Senhor. Davi era um homem regenerado, era um homem de Deus, mas ele não escorregou, ele não se desviou dos caminhos e da vontade de Deus, até que foi resgatado pela misericórdia do Senhor. Existem aqueles também que, por causa das decepções consigo mesmos, da sua falta de progresso espiritual, podem também ficar desanimados. Agora, de todo modo, veja, há daqueles que por uma razão ou outra, ou porque nunca foram realmente convertidos, ou porque tentados por Satanás, ou então magoados com alguma coisa, resumindo, se desviam dos caminhos do Senhor. E Tiago diz, irmãos, se acontecer isso com alguém, e ele nos faz uma proposta de fé, ele diz que é possível que essa pessoa seja trazida de volta. Se alguém se desviar e alguém o converter, seja ele tenha sido desviado pelo engano do pecado, seja ele desviado pelo fato de que conheceu a verdade, mas ela não foi suficiente ainda para ele, seja qual for a circunstância, Tiago diz, é possível ser trazido. Uma vez, o Senhor Jesus disse assim para os discípulos dele, filhinhos, como é difícil um homem rico entrar no reino de Deus. E você se lembra qual foi a pergunta que os discípulos fizeram em seguida então? Mas Senhor, então quem pode ser salvo? E qual foi a resposta do Senhor? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Como na parábola que Jesus contou a respeito do filho pródigo, uma pessoa que estava na casa do pai, mas saiu por falta de juízo, mas se afastou da casa do Senhor, essa pessoa pode cair em si, essa pessoa pode ser trazida de volta. E veja os efeitos que Tiago menciona, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago aqui usa duas palavras, meus irmãos, ou melhor, duas frases que trazem à nossa mente algumas verdades grandiosíssimas, se a gente pode dizer assim, né? Mas para trazer mais clareza àquilo que Tiago está falando, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus está encorajando os discípulos dele, e ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O que eu quero destacar é que Jesus diz que nós somos constituídos, digamos assim, de duas partes, alma e corpo. E é possível que um ser humano mate o nosso corpo, destrua o nosso corpo, mas a alma ele não consegue atingir. Então Jesus diz assim, então não tenham medo daqueles que podem matar você fisicamente, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, isto é, temam a Deus. Mas pastor, Deus é amor, e Deus não tem prazer que alguém vá para o inferno, e é verdade. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno, mas Deus odeia tanto o pecado, Deus ama tanto a santidade, que Ele não permitirá que entre no céu alguém que não tratou com seus pecados.
Então, o que precisa ser feito? Como é que o ser humano pode ser salvo? Como é que Deus pode salvar alguém? E aí, se alguém se lembrar, por favor, fale em voz alta, João capítulo 3,16. Que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você reparou essa palavra, não pereça? Jesus disse assim: temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mas Jesus também falou assim: Deus amou o mundo tanto, 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 que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, meus irmãos, o ódio de Deus pelo pecado é muito grande, mas o amor de Deus por nós é muito maior do que o ódio que Ele tem pelo pecado, tanto que Ele foi capaz de dar Jesus para a nossa salvação. Então veja, quando uma pessoa se afasta de Jesus, o destino dela é a perdição. E é por isso que Tiago diz, olha, se alguém se desviar e vier alguém e o converter, saiba que está salvando uma alma, está salvando alguém que iria perecer. Mas a segunda coisa que ele fala é que cobrirá a multidão de pecados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos os pecados daquele que nele crê. Você consegue imaginar quanto pecado é isso? Você consegue fazer as contas de quantos devem ser os seus pecados? São uma multidão. Davi disse que se ele fosse contar os próprios pecados dele, ele tinha mais pecados do que fios de cabelo na sua cabeça. E olha que nós imaginamos Davi como um homem cabeludo, não é? Mas ele dizia assim: eu tenho muitos pecados. Acontece que aquele que tem muitos pecados também é muito perdoado. E é por isso que Davi escreveu no Salmo que lemos no início do nosso culto: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Agora veja, imagine uma pessoa que aparentemente é crente, que fez sua profissão de fé em Jesus, mas que talvez não seja crente de verdade, ou por algum engano do pecado, mesmo sendo crente, por uma armadilha de Satanás, por uma fraqueza espiritual, essa pessoa se afasta. Você conhece alguém nessa situação? Pessoas que fizeram a profissão de fé, mas depois voltaram para o mundo? Você conhece pessoas que, como diz aquele hino, antes corriam bem, mas agora longe de ti estão? Por que você se preocuparia com essas pessoas? Se você está aqui, pela graça de Deus, firme. Ora, a resposta está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E relacione isso com aquilo que Tiago diz no nosso texto. 1 de Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se alguém o converter, salvará uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Qual a motivação para ir atrás daquele que se desviou? Amor. É porque você ama aqueles que com você andavam no caminho para a casa de Deus, e você deseja que eles voltem a fazer a vontade de Deus. Amor intenso, diz o apóstolo Pedro. Tenham amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E isso nos leva, meus irmãos, ao terceiro aspecto do ensino de Tiago que eu quero destacar. É que é possível Deus usar as nossas vidas para que os desviados sejam trazidos de volta. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade
e alguém o converter. Nós sabemos, meus irmãos, que nenhum ser humano consegue converter ninguém. Tiago sabia isso mais do que a gente até. Mas o que ele está dizendo, o que ele está falando, é aquela doutrina bíblica que nos ensina que para alcançar outras pessoas, para alcançar os corações, Deus usa seres humanos que vão falar a sua palavra. A fé é dom de Deus, não é? Mas vem por intermédio do quê? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Como, porém, crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele a respeito de quem nada ouviram? Então a pregação da palavra é essencial. Mas que você não fique muito preocupado pensando que ali Paulo está falando a respeito apenas daqueles que ainda não ouviram a palavra. Eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. 1 Timóteo 4, 16. Eu vou pedir a ajuda de um dos irmãos por causa da minha garganta, tá bom? Éricles, por favor, irmão, leia em voz alta esse texto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e das coisas que você ensina. Persevera nessas coisas, nesses deveres, porque se você fizer assim, primeiro você vai salvar a si mesmo, e segundo, vai salvar aqueles que te ouvem. Então veja, meus irmãos, não é que Tiago ou Paulo estejam dizendo que nós tenhamos o poder de transformar o coração de alguém, não é isso, mas ele está usando aquela linguagem comum do nosso dia a dia, quando a gente fala que nós queremos ganhar almas para Jesus. Não é que nós ganhamos, é o poder da palavra de Deus, mas é o poder da palavra de Deus através da nossa vida, é por nosso intermédio. Então, falando de modo resumido, o que nós podemos fazer? Veja, nós não temos em nós o poder de salvar qualquer pessoa, mas há algumas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, nós podemos amar, nós podemos nos preocupar, nós podemos não nos esquecer. Segundo, nós podemos seguir a instrução de Tiago no livro inteiro aqui, mas especialmente aquilo que ele nos diz no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 18. E se você for resumir numa palavra aquilo que Tiago está dizendo aqui, dos versículos versículos 7 a 18, o que Tiago está falando? Qual é a palavra que você usa para resumir tudo isso? Ore. 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 Ore insistentemente. Ore confiantemente. Então, primeiro você pode orar. Você pode amar. Segundo, você pode orar. Terceiro, você pode ensinar. Você pode relembrar. Você pode trazer a verdade ao coração daqueles que se desviaram. Quarto, você pode fazê-lo como o Tiago faz. Carinho. A maneira como o Tiago fala. Irmãos, irmãos, irmãos. Tiago não está dando para nós aqui, meus irmãos, uma metodologia de produtividade agrícola, nem industrial. Ele não diz assim, olha, faça essas 4 coisas e aí vai ser, como a gente costuma falar no nosso idioma, ó, faz assim que é batata. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está dizendo é o que você pode fazer. Ele está colocando um desafio diante de você. Olha, se alguém se converter, se alguém se desviar e alguém o converter, veja que coisa tremenda vai acontecer. Uma alma vai ser salva. Uma multidão de pecados será coberta através do amor. Seres humanos, meus irmãos, a gente sabe, não são computadores, que a gente vai lá, programa
e ele faz aquilo que a gente programou. Não são máquinas de tear que você vai lá, de tecer, e você vai lá e programa o que ela vai fazer. Seres humanos não são assim. São corações que precisam ser alcançados, mas podem ser alcançados. Não aconteceu assim com você? A palavra não foi pregada a você? A sua vida não foi transformada? Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, a partir daquilo que Tiago está dizendo. Primeiro, a palavra de Tiago deve ser uma palavra de alegria para aqueles que estão no caminho do Evangelho, no caminho da verdade. Porque o Evangelho é a verdade que vem de Jesus Cristo. É o caminho no qual não há erro. É o caminho no qual há salvação, salvação perfeita. Mas também, Tiago nos dá uma palavra de alerta. O apóstolo Paulo também o faz. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos constantemente examinar a veracidade da nossa fé, confrontar o nosso coração à luz da palavra de Deus. Minha vida tem demonstrado frutos. Quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é como uma árvore frutífera, não está falando não de coisas desse mundo, está falando de caráter transformado, de alma transformada, de vida com Deus. Não está falando de religião de final de semana, mas está falando de dia após dia na presença do Senhor, porque unido a Jesus Cristo pela fé. Então, nós precisamos, cada um de nós, usando a expressão do reverendo William ontem, olhar para o espelho do próprio coração e verificar como vai indo a nossa comunhão com Deus. Cuida da sua vida espiritual, irmão. Não se deixe enganar por evangelhos que desviam as pessoas de Jesus. Não se deixe enganar pelas filosofias desse mundo, pelos evangelhos progressistas, que dizem que Deus é amor e cada um pode viver do jeito que quiser. É mentira. Evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. É coisa de Satanás. Evangelho que ensina as pessoas a amarem o dinheiro não é evangelho, é coisa de Satanás. Evangelho que torna as pessoas orgulhosas, ao invés de transformar os corações, de quebrantar, de fazer parecidos com Jesus, não é evangelho. Também não deixe Satanás enganar você, fazendo com que você, pelo fato de estar na igreja, você se sinta mais espiritual e, portanto, você merece o céu. Porque se você tem esse espírito, nada mais é do que farisaísmo disfarçado, farisaísmo do século 21. O verdadeiro crente é aquele que entende que é pecador, o quanto necessita da graça de Deus, e que se apega ao Senhor no seu dia a dia. Não se deixe levar por revelações além da palavra de Deus, que prometem coisas que Deus não prometeu, que dizem coisas que Deus não falou. Apegue-se à palavra do Evangelho. E também, para aqueles que estão alicerçados no Evangelho, essa palavra também deve ser uma palavra de incentivo, de encorajamento. Tem pessoas que você ama que estão desviadas. Será que elas podem ser trazidas de volta? Será que Jesus pode fazer uma santa reviravolta nesses corações? Quebrantamento. Então, ore, ame, fale. Eu não estou falando para você sair daqui bajulando os desviados. Bajulação só faz uma pessoa 2 vezes filha do inferno. Mas fale a verdade em amor.
Confronte com o pecado em amor, com ternura no coração, sabendo que você também é pecador. E chame de volta. Chame, diga, vem para a casa do Pai, que é o teu lugar. Ensine, corrija, repreenda, mas faça com amor. E por último, uma palavra de encorajamento aos que não têm andado na verdade. Ou porque nunca andaram, ou porque se desviaram, e seus corações têm sido iludidos pelas mentiras de Satanás. Em nome de Jesus, volte. Mas eu estou magoado. Não caia nessa armadilha de Satanás. A pior armadilha que Satanás coloca no coração humano é a mágoa, que nada mais é do que o orgulho disfarçado. É o ressentimento. Não deixe Satanás fazer o teu coração, governar o teu coração. Se você se afastou por mágoa, perdoe. Arrependa-se desse pecado. Adianta ficar guardando amargura? Se você se afastou por amor ao mundo, por pecado, arrependa-se. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus é melhor do que tudo, do que todos.